Pecadores ou santos? Como devemos chamar os cristãos? Uma parceria da Desiring God com o Ministério Semper Reformanda. Você sabia que a gente acabou de lançar um novo livro? Produzimos material de qualidade, sermões do Charles Spurgeon, com o menor preço possível na Amazon. Te convido, assim que acabar esse podcast, procurar o nosso e-book e ser edificado em fé. Pecadores ou santos? Como devemos falar de cristãos coletivamente? É uma questão que muitos de vocês me perguntaram ao longo dos anos e Mark mais recentemente. Chegamos a essa questão hoje no episódio 1899 e Mark escreveu: Olá, Pastor John. Como pastor e pregador, eu busco a verdade de Deus em sua palavra. Todo domingo eu me esforço para acolher e abraçar o fardo espiritual de falar sua verdade e não minha própria opinião. Sabendo que apenas a sua palavra tem o poder para nos salvar das consequências da nossa pecaminosa rebelião contra um santo Deus. À luz da verdade, fui recentemente questionado sobre o meu uso da palavra santo para coletivamente falar do povo de Deus. Como podemos ser salvos pela graça através da fé e ainda ser chamados de pecadores? Ou é mais bíblico usar a palavra santos? Paulo chama a si mesmo de o principal dos pecadores, em 1 Timóteo, capítulo 1, dos versículos 15 a 16. E Tiago fala de crentes rebeldes que são trazidos de volta ao corpo da igreja como pecadores. Ainda assim, há muitos lugares por toda a Escritura que se referem ao povo de Deus como santos. Então, o povo coletivo de Deus deve ser primariamente chamado de santos ou pecadores? Bom, primeiro um esclarecimento da forma que Mark coloca essa questão. Ele cita Paulo dizendo, eu sou o principal dos pecadores, mas no contexto eu não acho que Paulo queria dizer que agora, como um cristão, ele é o principal. Eu acho que ele queria dizer que isso era verdade quando Deus me salvou. Porque ele apoia isso com a declaração do versículo 13, 1 Timóteo 1,13. A mim, que no passado era blasfemo, perseguidor e insolente. Ele não é mais isso. Entretanto, precisamos ser cuidadosos, porque o fato dele usar o verbo no tempo presente, eu sou o principal, no versículo, eu penso que significa, eu continuo entre todas as pessoas o candidato menos provável a receber a salvação por causa da minha vida anterior. Mas isso não significa que ele estava vivendo como o maior dos pecadores agora. Então, Mark se refere a Tiago 5, 19 ao 20. Ele está certo quando Tiago chama esse cristão apóstata de pecador. Tiago diz, meus irmãos, se alguém entre vocês se desviar da verdade, qualquer um entre vocês cristãos, e alguém o converter, saibam que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecados. Então sim, isso está certo. Tiago fez uso da palavra pecadores para cristãos. E claro, nós sabemos de 1 João 1, do 8 ao 10, de que não há tal coisa como um cristão nessa vida que não peque. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. E sabemos que em Romanos 7, ele trata a si mesmo, enquanto cristão, como alguém que comete alguns pecados que ele odeia. Romanos 7,15. E Jesus nos ensinou a orar diariamente, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E a razão por dizer diariamente é porque o pedido que precede imediatamente a oração do Senhor é: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Nós precisamos do pão de cada dia e nós precisamos do perdão de cada dia também. Não há nenhuma ideia de que possa haver qualquer cristão sem pecado nessa vida, certo? Então devo parar por aqui? Fim da resposta. Aí está. Cristãos são chamados de pecadores. Ainda somos pecadores. Mark pergunta: podemos nós que somos salvos pela graça mediante a fé ainda sermos chamados de pecadores? A resposta é sim. Fim da questão. Próxima pergunta, Tony. Não devemos parar por aí. Não ousamos parar por aí, porque isso não chega ao coração da questão. Paulo chama os cristãos de santos, isto é, santos, consagrados, separados, sendo feitos santos, salvos, separados para Deus, caminhando na luz. Ele chama os cristãos de santos 40 vezes em suas cartas, mas ele praticamente nunca usa o substantivo pecador para descrever cristãos. Você pode pensar que há uma ou duas exceções,
Eu diria que provavelmente não. De qualquer forma, 40 para quase nada. Por que será? Acho que isso está por trás da pergunta de Mark. Essa é a questão. Por que será, já que todos pecamos? De fato, em Romanos 5:8, Paulo diz: mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Bem, o que significa quando ainda éramos pecadores? Isso significa que Paulo tem uma maneira de entender pecador que não se aplica mais a nós. Isso é o que significa. Isso é o que move Mark. É por isso que a sua questão é tão relevante, tão importante. Precisamos ser cuidadosos aqui, ser atenciosos. Não queremos ser superficiais e dizer: uau, a Bíblia diz que nós sempre pecamos. Uma pessoa que peca é pecador, então é certo chamar os cristãos de pecadores. Bem, isso não é tão simples por duas razões. Primeiro, dizer que alguém peca e dizer que esse alguém é pecador pode não significar exatamente a mesma coisa. Você chamaria a si mesmo de mentiroso porque às vezes mente? A conotação não é bem a mesma. Aqui estão outras razões do porquê isso não é simples. Os cristãos realmente têm uma identidade essencial agora que fomos salvos. Nós somos realmente novas criaturas em Cristo. Pecador não é mais nossa identidade essencial, não mais em Cristo. Esse é o problema. Considere a declaração de 1 Coríntios 5:7. Alimpai-vos, pois, do fermento velho. Limpem-se da levedura velha. Ele está usando isso para uma imagem do pecado. Joguem fora o velho fermento, para que vocês sejam massa nova, como de fato já são, ou seja, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado sem fermento. De fato, já são sem fermento. Em outras palavras, porque Cristo morreu por nós, estamos em nossa nova identidade mais essencial, ou seja, sem fermento, lançando fora o velho fermento e sendo massa nova, ou seja, sem pecado. E a única coisa sobre a moralidade cristã e ética cristã é que nós agora lutamos contra o pecado. Realmente lutamos contra o nosso próprio pecado, porque ele já nos deixou. Ele não está lá. Limpe-se do velho pecado porque você está sem pecado. É isso que ele quer dizer. Esse é o mistério da fé cristã. Limpe o velho pecado. Mate o pecado em sua vida, Romanos 8:13, porque você está sem pecado. É quem você é. A luta contra o nosso pecado contínuo é a evidência que nós estamos em Cristo e nele, sem pecados, em nossa identidade mais íntima e essencial. Deixe-me dizer isso de novo. A luta, essa luta diária, real e viva, é uma evidência. É isso que os pastores procuram em seu povo. Estou procurando pela evidência de que você é cristão e a evidência de que você está em Cristo. E se você está em Cristo, você está sem pecado. Então, lutar contra o pecado é uma evidência de que você está sem pecado. Em Colossenses 3:9-10, Paulo coloca assim: não mintam uns aos outros. Então, mate isso. Livre-se desse pecado. Não faça isso. Confesse. Arrependa-se. Afaste-se se você fez. Não faça isso. Por quê? Bom, uma vez que você se despiu da velha natureza, a velha identidade, o velho você, que você lançou fora, que está morto, que está crucificado com Cristo, você se despiu dessa velha natureza com as suas práticas e se revestiu da nova, a nova identidade, a nova natureza, o novo você, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Isso é o que o versículo diz. Você se despojou do velho eu, a saber, o eu que estava em sua identidade essencial como pecador. É isso que você despojou. Esse eu morreu com Cristo. Agora você é um novo eu. Revista-se do que você é. Ou seja, limpe o velho fermento porque você está sem fermento. Especificamente, ele diz: não mintam uns aos outros. Você está sem pecado. Vocês não são mentirosos. Não mintam. Então não peque. Esse é o paradoxo glorioso da vida cristã. E eu acho que é por isso que Paulo praticamente nunca usa o substantivo pecador para descrever o cristão, porque soa como um marcador profundo de identidade. E assim não seria verdade. Paulo dá muitas evidências de que os cristãos ainda pecam. Nós ainda lutamos contra o pecado, ainda o matamos, mas ele deixa claro que esse não é quem somos. E veja, Colossenses 3:12-13 diz: portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, humildade, mansidão, paciência, suportem-se uns aos outros, perdoem
perdoem-se mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Essa é a típica maneira de Paulo pensar. Você é escolhido, você é santo, você é amado. Então coloque a sua identidade nisso e tratem uns aos outros com amor a Cristo. Então qual é a resposta? Pastores, foi assim que tudo começou, com a questão de tentar ser fiel como pastor de pessoas. Assimilem essa maneira do Novo Testamento contar com essas duas realidades. O pecado contínuo na vida do seu povo é real. A profunda identidade deles como escolhidos, santos e amados também é real. Então os ensine, primeiro, quem eles são e segundo, o que eles terão que lidar e como eles se relacionam uns com os outros. Fale a eles de acordo com essa realidade. Agora que você ouviu esse podcast, não se esqueça de conferir o nosso novo lançamento. Um sermão do Charles Spurgeon que vai te edificar muito. Eu tenho certeza disso. Então, corre lá. E agradecemos por mais esse podcast. Muito obrigado a você que escutou até aqui. Que Deus te abençoe grandemente e que você seja cada dia mais edificado. Autor, John Piper. Tradução, Tylon Carvalho. Revisão, Francisca Maria. Edição, Tylon Carvalho. Publicado em inglês no site Desiring God. Traduzido e publicado com autorização da mesma. Caso também deseje nos ajudar em algum dos nossos projetos, blog, YouTube, podcast, editora, financeiramente, incentivador, só entrar em contato conosco pelo direct no Instagram, @semperreformandaest. Agora você vai estar vendo 2 vídeos recomendados aí na sua tela e te convidamos para clicar em algum deles e continuar sendo edificado no aprendizado segundo a palavra do nosso Deus.